Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje de manhã teve uma folguinha aqui no canal Tom Bahia, tá? Voltamos às atividades com tudo. Bora falar nesse vídeo aqui, galera, sobre Renato Paiva, dando resposta, talvez, a Rogério Ceni, né? Porque na coletiva ele foi perguntado sobre a situação de Cauli e ele respondeu de forma... Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês observarem o que foi que ele falou. Meio que na defensiva e tal. Bora falar também sobre Etcheverry. Etcheverry, jogador do River Plate. A gente já falou aqui sobre ele, mas tem novidades, né? O nosso querido parceiro do canal Bara trouxe algumas informações e eu vou complementar mais algumas coisas aqui para vocês que eu acho que é interessante sobre Etcheverry. Existe possibilidade de vir para o Bahia? Bom, a verdade é que são poucas, sim, mas tem uma situação em especial aí que talvez possa mudar o rumo dessas negociações, tá? Bora também passar lá no Bahia para poder ver as últimas informações e falar sobre o jogo Bahia e Santos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, viu? Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Olha só, dia de Bahia com Bahia das Artes. Que legal isso aqui, ó. O card de hoje faz alusão ao single da banda Baiana System, em dezembro de 2019, após lançar o aclamado álbum O Futuro Não Demora. O grupo soltou Cabeça de Papel, mais um sucesso de público e crítica. E olha só o que o Bahia fez, ó. Pegou a Ademir e colocou aqui, ó, bem no centro. Muito legal, viu, velho? Muito legal. O jogo do Bahia hoje, 8h30 da noite, tá? Bora lá. Olha só, isso aqui também é muito interessante. Juan Pablo, duplamente classificado. Com a assistência de nosso pivete de aço, Juan Pablo, o Brasil derrotou o Equador com gol no último minuto e garantiu vaga para a semifinal no Sul-Americano Sub-17. E também, com isso, para o Mundial da categoria. O triunfo por 3-2 de virada ainda contou com o goleiro Arthur Jampa como titular. Del ficou no banco de reservas. Está aqui, ó, classificado para a Copa do Mundo 2025 da categoria. Juan Pablo sendo jogador importantíssimo, já marcou gol, dando assistência. Nosso pivete de aço aí cada vez mais valorizado na seleção brasileira e obviamente no Bahia. Acredito que quando o Juan Pablo voltar, eu acho que pelo menos ele deve ser incorporado ao time principal do Bahia, né? Entrando aos pouquinhos, né? Deixando ele maturar no tempo correto. O Bahia hoje não tem uma emergência de pegar jogadores da divisão de base e já colocar no time principal para salvar o time. O Bahia não tem essa emergência. O Bahia já tem o time pronto. Então cabe aí colocando ele, inserindo ele aos poucos no time principal, para ele no tempo dele, né, ele maturar e trazer frutos para o nosso time do Bahia. Hoje, 8h30 da noite, vai ser transmitido pelo Premier Sport TV. A TV Bahia, pelo YouTube, vai fazer a transmissão sem imagens, tá? Então você que irá acompanhar também, você pode assistir pelo YouTube do Bahia sem imagens. Bom, bora lá, bora seguir o giro de notícias. Eu quero colocar para vocês aqui agora Renato Paiva. Renato Paiva foi perguntado sobre a situação de Cauli, ele que pediu, né? Ele pediu a contratação de Cauli, ele foi perguntado em coletiva e olha só o que ele disse ao repórter com relação a essa situação de Cauli. Bora ouvir aqui, Renato Paiva. O que é que você tem a dizer? Fazer parte deles e vamos para a frente. Surgiu um nome durante essa semana sobre Cauli. O Rogério Ceni foi muito contundente ao dizer que ele não está à venda. Quero saber se é o nome agrada o senhor, se entrou em contato com o jogador e se ele chegaria para agregar. Eu, antes de assinar pelo Botafogo, fui ao Charla e no Charla falei, Charla Podcast, e falei sobre o Cauli. O Cauli é um jogador que eu pedi muito no Bahia, que foi uma lista de jogadores que o Cadu me apresentou, o Cadu Santoro, e o Cauli estava lá. Foi um jogador que eu pedi muito, é um jogador que eu gosto muito, disse isso publicamente, não vou ser hipócrita a dizer que não gosto, gosto muito do Cauli.
mas tenho 30 jogadores para gerir e jogos 3 em 3 dias, não tenho tempo para este tipo de situações. Eu falo dos meus jogadores, dos que cá estão, esses são realmente os mais importantes. E como digo, nestas horas tão curtas de sono, é trabalhar individual, é trabalhar coletivo, é hoje à tarde já estar a ver, e ontem à noite o cara bobo ainda não tinha jogado com o Juventude, e esta é a nossa vida. Quanto mais eu agora preocupar-me, tenho reuniões com as pessoas responsáveis pelo scout, pela direção, definimos e alinhamos nomes em função das carências do elenco. A partir daí eu faço o meu trabalho, que é gerir os meus e os que cá estão, que esses é que são de facto importantes. Esses são os mais importantes de tudo. São aqueles que transpiraram ali, são aqueles que defenderam, atacaram e deram mais 3 pontos e uma alegria aos nossos torcedores. Esses são aqueles que me preocupam. Tudo mais não está cá. Tá aí, galera. Agora no final, bem na hora que eu tirei, ele completou dizendo o seguinte: mas eu gosto dele e tal, gosto de Cauli. E aqui eu vou trazer uma informação exclusiva para vocês. Uma informação exclusiva de uma fonte que eu até esqueci de mencionar no início. Perguntei a notícia sobre Cauli. O Botafogo vai continuar tentando a contratação? E aí a pessoa me respondeu o seguinte: olá, Everton. É um nome que o Botafogo gosta, é um nome que Renato Paiva gosta. Só que o Bahia nunca deu abertura ao negócio. Não queria sequer negociar. O Bahia nunca deu abertura ao negócio. Não queria sequer negociar. Essa foi a resposta que eu recebi de uma fonte de lá do Botafogo com relação à situação do Bahia e Cauli. Então, assim, vocês observem que o Bahia nem quis negociar. E aí, quando veio aquela história do empréstimo e tal, se queria trocar, empréstimo não, se queria trocar pelo jogador que o Botafogo ofereceu, aí o Bahia disse, não, por ele não, só se for por Igor Jesus, que inclusive fez gol ontem, mas acho que o gol foi anulado, ou pelo Savarino, né? E aí o Botafogo recuou. Esse é o nível de jogadores que interessa ao Sport Clube Bahia. Bom, bora falar agora, galera, sobre Etcheverry. Etcheverry, a gente sabe que Etcheverry foi do River Plate, revelado no River Plate. O grupo City, o Manchester City, aliás, comprou o Etcheverry. É esse jogador que tá aí, joga demais esse menino, só diga-se de passagem. E aí Etcheverry o Manchester City comprou e deixou ele emprestado no próprio River Plate para ele até maturar um pouquinho mais. Pois é, agora no ano de 25 ele foi pro Manchester City. Só que o Manchester City não pretende utilizá-lo agora, quer colocar ele em outro clube para poder emprestar. E aí qual é o mais provável? É o Girona. E aí o nosso querido Bara Bahia, dá os créditos aqui para ele, teve a informação exclusiva de que o Bahia tentou a contratação de Etcheverry, que o Bahia tentou procurar saber as informações e tal, eu também tive essa informação, mas eu quis saber mais detalhes e não consegui. Bara conseguiu mais detalhes. O Bahia tentou a contratação, o Bahia perguntou sobre salário, condições, e o que chegou para Bara foi o seguinte, de que a prioridade é que ele permaneça na Europa. A prioridade é permanecer na Europa e muito provavelmente no Girona. E muito provavelmente lá no Girona. Mas que sim, o Bahia teve o interesse, de que o Bahia tentou trazer esse jogador para cá. Mas aí, meus amigos, aonde é que entra uma nova situação? O Girona hoje, ele está na 13ª colocação no Campeonato Espanhol. Está a 7 pontos da zona de rebaixamento e ele está a 13 pontos da zona da primeira competição internacional. Ou seja, nada está perdido ainda. A probabilidade é pouca, é muito pouca. Até porque, se ele não for para o Girona, eles podem tentar emprestar para algum outro clube na Europa, que é a prioridade deles. Mas, se tratando de, por exemplo, dentro do conglomerado, eles conseguem monitorar 100% o jogador. Então, é interessante para o Grupo City que o atleta fique dentro do conglomerado. A partir do momento que você empresta ele para um outro clube fora do conglomerado, você ainda não consegue ter o controle total do jogador. Parte técnica, física, no geral. E como o Girona, nesse momento, ele está próximo da zona de rebaixamento e muito distante de uma competição internacional, a gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Né? A gente não sabe. Caso o Girona continue mal como o Girona está essa temporada lá no Campeonato Espanhol,
e dentro da possibilidade, dentro do que eu falei, de manter o jogador dentro do conglomerado, porque é mais fácil de você monitorar, eu acho que o Bahia, mesmo ainda com pouca chance, mas eu acho que o Bahia ainda pode tentar, lá mais pro final do ano, ou até pro final do ano não, que a temporada termina em junho, lá na Europa, tentar, quem sabe, fazer mais uma tentativa. Olha, o Bahia vai disputar competição internacional, aqui a gente tem mais calendário, vamos precisar de mais jogadores com qualidade, e eu não sei o que é que vai acontecer com o Girona até o final do ano. Então, eu acho que existe sim uma possibilidade, eu acho que Carlos Santoro deve continuar atento, e a depender do que acontecer com o Girona, não que eu esteja torcendo pro Girona cair para a segunda divisão, não é nada disso. Mas a depender da situação do Girona, principalmente se não tiver calendário internacional na próxima temporada, por que não fazer mais uma tentativa e trazer esse grande jogador para cá, tá? Não é isso? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?